A maioria das pessoas do mundo ainda não possuem Bitcoin. E mesmo dentre aqueles que possuem, muitos não entendem verdadeiramente o que é o Bitcoin. À medida que o Bitcoin continua a crescer e cada vez mais pessoas começam a acumulá-lo, aqueles que possuem esse conhecimento vão cada vez mais ter uma vantagem sobre aqueles que não possuem. No vídeo de hoje vamos voltar aos conceitos básicos e explicar de forma simples o que é o Bitcoin e como ele funciona em apenas alguns minutos. Vamos começar com um exemplo simples. Digamos que eu te deva $10. Como eu vou te pagar? A forma mais simples seria eu te dar esses $10 em dinheiro. Existem algumas coisas que tornam essa forma boa de fazer isso. Primeiro, ela é instantânea. No momento em que eu entrego o dinheiro, nossa dívida é liquidada. Você tem seu dinheiro e pode fazer o que precisar com ele. Além disso, não há terceiros envolvidos. Sou eu te dando dinheiro diretamente. Isso é conhecido como uma transação ponto a ponto, ou peer-to-peer em inglês. Não precisamos envolver mais ninguém e, o mais importante, não precisamos confiar em mais ninguém. Não há necessidade de um banco ou qualquer outro tipo de intermediário, o que significa que também é uma transação privada. As únicas pessoas que precisam saber que ela ocorreu somos eu e você. No entanto, há um grande problema em me pagar com dinheiro. Precisamos estar no mesmo lugar. Claro, eu poderia colocar o dinheiro no correio, mas teria que confiar nesse serviço para fazer isso. Também levaria tempo e eu teria que pagar pelo serviço dos correios. Talvez possamos esperar aí até a gente se encontrar no mesmo lugar, mas se você mora em um país diferente, você teria que esperar muito tempo pelo seu dinheiro. Se você precisa do dinheiro rapidamente, isso não é bom. Assumindo que nossos caminhos não se cruzarão em breve, como eu faço para te dar esses $10 hoje em dia? Atualmente existem muitas formas de enviar dinheiro eletronicamente. Eu poderia fazer uma transferência bancária para você, embora possa demorar um pouco, especialmente se estivermos em países diferentes aí, como eu mencionei. Quem já tentou fazer uma transferência bancária internacional sabe que não é simples e nem rápido. Você pode acabar esperando vários dias até que o dinheiro chegue e durante esse tempo você não poderá usar esse dinheiro. Poderia usar um serviço aí de transferência de dinheiro internacional, como o Western Union, ou talvez até o PayPal aí, que é um serviço similar. Resumindo, existem várias formas de fazer isso, mas todas envolvem algum tipo de intermediário, seja um banco, uma rede de cartões, um serviço de transferência de dinheiro ou uma plataforma aí como o PayPal. Tivemos que confiar em pelo menos uma outra entidade para garantir que a nossa transferência aconteça. Então, a solução ideal para esse problema é uma forma de dinheiro digital que possa ser transferido de ponto a ponto ou peer-to-peer, sem precisar confiar em terceiros, e que possa liquidar um pagamento rapidamente entre duas pessoas em lugares diferentes. Bem, isso é essencialmente o que o Bitcoin é. Vamos explorar isso um pouco mais. O Bitcoin ele é um programa de software, uma rede online que permite a transferência de valor pela internet entre usuários individuais, sem a necessidade de um intermediário. Esse programa de software possui uma moeda embutida também conhecida como Bitcoin. Você transfere valor usando o Bitcoin na rede do Bitcoin. É, frequentemente utilizam a sigla BTC aí para falar de Bitcoin, tá? Então eu também vou fazer isso. Essa rede do Bitcoin ela foi criada por um indivíduo desconhecido que usava o nome de Satoshi Nakamoto. Sua verdadeira identidade, assumindo que ele seja do sexo masculino, é desconhecida. Satoshi publicou o white paper aí do Bitcoin, que explicava em detalhes como o Bitcoin funciona e por que ele foi criado em 31 de outubro de 2008. Como você elimina as instituições financeiras da equação e permite que todos façam transações entre si? É um problema extremamente difícil, porque se você não tem um terceiro acompanhando os gastos de todos, como garantir que cada pessoa esteja gastando apenas o que tem? Se não há um registro mantido, como impedir as pessoas de gastarem seu dinheiro digital várias vezes? Resumindo, como criar algo que não exija confiança? Não adianta esperar que as pessoas sejam honestas e gastem apenas o dinheiro digital que elas realmente possuem, porque, bem, elas são pessoas e eventualmente agirão aí com base em seu próprio interesse. Tem que haver uma maneira de impedi-las de agir desonestamente, caso contrário não faz sentido nem tentar fazer o sistema funcionar. Agora, no dia a dia existem maneiras de evitar que façamos isso. O dinheiro em espécie, por exemplo, ele é difícil de falsificar, e você pode esperar ser muito bem punido caso você tente. Ao fazer transações eletrônicas, os bancos mantêm um registro de quanto cada pessoa tem e quando elas gastam ou recebem dinheiro. Quando você usa seu cartão ou faz uma transferência bancária, o banco utiliza o seu saldo para refletir essa transação e garante que você não possa gastar mais do que um determinado valor acordado. Novamente, temos que confiar em um terceiro para manter o controle das coisas. Temos que confiar que esse terceiro mantenha registros honestos e também temos que confiar aí que o Banco Central que emite a moeda em questão não a desvalorize, imprimindo cada vez mais, o que é praticamente todos os bancos centrais aí fazem nos últimos anos. Satoshi descobriu a resposta para esse problema e é uma das coisas que torna o Bitcoin tão revolucionário. Em vez de uma entidade centralizada mantendo o controle de todas as transações e saldos,
O Bitcoin é projetado de forma que qualquer pessoa que execute um nó em sua rede mantenha um registro de transações e saldos. Um nó é basicamente um computador que baixou e está executando o software do Bitcoin. Você pode pensar em cada nó como um contador individual. Imagine um grande livro-razão distribuído por todos os nós na rede, constantemente atualizados em tempo real. Esses nós verificam e validam constantemente as transações e registros para garantir a honestidade de todos. Você vê, o problema com o livro-razão ou banco de dados mantido por um banco ou outra instituição financeira é que esses bancos de dados são centralizados. Todos os registros são mantidos em um único lugar. O problema disso é que, com todos esses dados em um único lugar, imagine que, por exemplo, um hacker vá lá e conseguisse acessar o banco de dados de um grande banco e alterasse ou destruísse todos esses registros. Esses resultados seriam catastróficos. A forma como Satoshi permitiu que as pessoas transacionassem na rede do Bitcoin foi usando um sistema distribuído, como descrito anteriormente. Cada transação que ocorre na rede é verificada e validada pelos nós. A cada poucos minutos, os registros dessas transações validadas são agrupados em um bloco. Esses blocos são vinculados uns aos outros para formar uma cadeia de blocos, ou como é mais conhecida como a blockchain. Aqui está a questão: cada bloco está vinculado ao anterior usando um processo de codificação chamado hash. Sem entrar muito em detalhes, isso significa que se alguém pudesse alterar as informações em um bloco, digamos, para se atribuir a mais Bitcoin do que realmente ele possui, isso significaria ter que alterar todas essas informações em todos os blocos que vêm depois dele. Em outras palavras, a rede perceberia que algo suspeito estava acontecendo e rejeitaria essa alteração. Esse recurso ajuda a tornar a blockchain do Bitcoin um registro imutável de transações. Não apenas não há uma autoridade central supervisionando tudo, mas é virtualmente impossível adulterar a blockchain. Mas você pode estar se perguntando como a rede é mantida. Afinal, se não há uma autoridade central supervisionando as coisas, quem exatamente está envolvido e o que eles ganham com isso? Como vimos, a rede é composta por nós. Executar um nó de Bitcoin é um processo bastante simples e pode ser feito de um computador básico executando o software do Bitcoin. Não requer grandes quantidades de capacidade de processamento e o único requisito realmente especializado é uma quantidade aí decente de armazenamento para que o nó em questão possa armazenar todo o histórico de transações do Bitcoin. Na verdade, não existem recompensas específicas por você executar um nó, além de saber que você está desempenhando o seu papel aí em ajudar a manter a rede e contribuindo para a sua descentralização. Afinal, quanto mais nós houver, mais contadores individuais estarão lá para supervisionar a rede, fomentando a sua segurança. Mas existe outro tipo de nó aí que está muito mais envolvido na execução da rede do Bitcoin e é incentivado financeiramente a fazê-lo. Esses nós são conhecidos como mineradores. Talvez você tenha se perguntado o que a mineração tem a ver com um ativo que existe apenas na forma digital. Bem, isso está relacionado à forma como o Bitcoin é projetado. O número de unidades de Bitcoin emitidas ao longo do tempo é fixado em 21 milhões. Nunca haverá mais do que isso. Essas moedas não são emitidas de uma vez, sua liberação é pré-programada pelo código que Satoshi escreveu. Sempre que um bloco é adicionado à blockchain, uma quantidade pré-determinada de moedas é liberada na forma de uma recompensa em bloco. Essa recompensa em bloco diminui ao longo do tempo, reduzindo a emissão de BTC e a Satoshi de inflação, que é o que chamamos de halving, tá? Que a cada 4 anos é cortado pela metade essas recompensas de bloco. Todos os mineradores da rede competem por essas recompensas em bloco e todo esse processo de manter e garantir a honestidade da rede é chamado de prova de trabalho, ou em inglês, Proof of Work. Agora é onde as coisas ficam um pouco loucas. Os mineradores de Bitcoin todos querem ser o primeiro a adicionar o último bloco contendo todas as transações recentes da blockchain para reivindicar aí a recompensa em bloco de BTC recém-emitida. Para fazer isso, eles competem para serem os primeiros a adivinhar essencialmente um número aleatório. Isso simplifica muito o que está acontecendo, tá? Mas não precisamos tornar as coisas muito complicadas. O número que todos esses mineradores aí estão tentando adivinhar é composto por muitos dígitos, o que significa que eles têm que enviar muitas suposições aí até acertar. E quando eu quero dizer muitas, eu estou falando na casa de trilhões de suposições, enquanto o resto dos mineradores da rede também está fazendo a mesma coisa, competindo pela recompensa. O minerador eventualmente tem sorte e o processo começa novamente, e se você está se perguntando, sim, enviar todas essas suposições aí requer muita capacidade de processamento, o que por sua vez consome muita eletricidade. É por isso que muitos dizem que a mineração de Bitcoin é ruim para o planeta, mas não se a energia vier aí de fontes renováveis, o que é cada vez mais comum. Mas esse é um tópico que eu vou deixar para outro vídeo. Uma última coisa a observar sobre o Bitcoin para fins dessa introdução é que você pode imaginar que para usar o Bitcoin você precisa baixar e executar o software, ou seja, ser um nó ou minerador. Mas não é bem assim. Qualquer pessoa com uma conexão com a internet pode usar o Bitcoin para enviar BTC para qualquer outro usuário de Bitcoin, não importa onde eles estejam no planeta.
Uma das maneiras fundamentais pelas quais o Bitcoin funciona como a rede de pagamento mais segura da Terra é por meio do uso de criptografia de chave pública. Existem aí três componentes para isso e eles funcionam juntos para permitir que qualquer pessoa use a rede aí para transferir BTC. O primeiro componente é uma chave privada, que é gerada aleatoriamente para um novo usuário pelo software do Bitcoin. Essa chave privada, como o nome sugere, precisa ser mantida em segredo. Sem ela, você não pode acessar seus BTC, e se outra pessoa obtiver, ela poderá acessar seus BTC. É análogo à senha do seu serviço bancário aí, online, vamos dizer. Essa chave privada é então usada para gerar uma chave pública. Ambas as chaves ali são sequências longas de letras e números. A chave privada é submetida a um processo matemático muito complexo para gerar a chave pública. Observe que esse processo é irreversível. Uma chave pública pode ser gerada a partir de uma chave privada, no entanto, o contrário não é verdade. Isso garante que a sua chave privada aí permaneça privada. Enquanto isso, a chave pública, como o nome sugere novamente, pode ser tornada pública. É análogo ao número da sua conta bancária aí, e é necessária para que qualquer pessoa lhe envie BTC. No entanto, a chave pública em si passa por mais um conjunto de processos matemáticos aí antes de poder ser compartilhada com quem deseja enviar BTC para você. O resultado é o seu endereço de Bitcoin, que novamente é representado como uma sequência de letras e números, que podem ser copiados e colados para enviar BTC pela rede. Esse endereço também pode ser representado por um código de QR Code, que pode ser escaneado para obter o endereço aí mais facilmente. Voltando aos primeiros dias do Bitcoin, o processo de geração das chaves privadas, chaves públicas e endereços era um pouco mais complicado do que é hoje. Existiam vários sites que faziam esse processo para você baixar e usar a carteira principal do Bitcoin. E há mais um termo relacionado ao Bitcoin que é importante entender. Uma carteira de Bitcoin é outro software com duas funções principais. Primeiro, guardar as chaves privadas e segundo, guardar seu endereço. Isso permite que você interaja com as redes de Bitcoin para enviar e receber BTC. Hoje em dia as carteiras têm um pouco mais de funcionalidade do que isso, mas essas duas funções principais aí são as mais importantes. Com a carteira principal baixada e configurada, a única coisa que restava fazer era obter alguns BTC, o que nos traz ao presente aí. Atualmente, a maneira mais fácil de você obter BTC é comprá-lo através de uma exchange, como a Coinbase ou a Binance. Quando você cria uma conta na exchange, ela cria uma carteira para você. Se você quiser fazer isso, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, tá? Depois de configurar uma conta, você envia o dinheiro normal, seja dólares, euros, libras, reais, para a exchange e compra BTC com eles. Esse BTC é registrado como estando em sua carteira naquela exchange. Aqui está uma coisa importante a lembrar. Como sua carteira é hospedada pela exchange, significa que a exchange também possui as suas chaves privadas. Não seria muito bom para a exchange aí utilizar essas chaves, né? Você imaginou o Alvoroço que ia fazer. Mas algumas já fizeram isso no passado. Mas mesmo as maiores exchanges podem ser hackeadas aí ou ter problemas nos bastidores. Portanto, uma das coisas mais importantes que qualquer detentor de Bitcoin pode fazer é praticar a custódia própria. Ou seja, guardar suas próprias chaves privadas. Isso significa que apenas você tem acesso aos seus BTC. E aqui está um ponto muito importante para entender. Quando você mantém o saldo de BTC na sua carteira, o que você realmente está fazendo é guardando as chaves privadas. As moedas em si existem como saldos de contas na blockchain. Ninguém, nem os mineradores, exchanges, pessoas comuns como você e eu, nem mesmo o próprio Satoshi realmente possui moeda. Todos apenas controlam os meios de acessar a quantidade de BTC que a blockchain registra como sendo deles. Agora, há muitas informações sobre o Bitcoin para absorver, então eu encerrarei essa introdução aqui com a coisa mais importante que você precisa saber se estiver planejando obter alguns BTC. Agora que você está familiarizado com o básico, usar uma boa exchange é o primeiro passo, mas o próximo passo sempre deve ser ter uma custódia própria, tá, das suas chaves privadas. A melhor maneira de fazer isso é usar uma carteira que você controle, ou seja, uma carteira fria, o hardware wallet. Lembre-se que o Bitcoin é projetado para ser confiável, o que significa que se você precisar confiar em outra pessoa para guardar suas chaves privadas, você está indo contra o que o próprio Bitcoin representa. É verdade que confiar em uma exchange é conveniente e as melhores exchanges têm protocolos de segurança robustos e vigor, mas você nunca pode ter certeza. Suas opções são baixar uma carteira aí no computador, que seria uma hot wallet, né, que fica no seu navegador, ou utilizar uma cold wallet que fica offline, que é a minha recomendação por ser mais seguro. Por sorte, eu fiz um vídeo recente, eu vou deixar aqui no card, caso vocês queiram conferir, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Isso daqui é tudo. Se vocês gostaram, não esquece, por favor, de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E se vocês acharem que essa informação é importante para alguém, vou pedir também um favor para vocês compartilharem esse vídeo com quem ele puder ajudar, tá bom? É isso aí, agradeço o tempo de todos e nos vemos